E aí, meu amigo, tudo bem com você? Você se lembra quando o Bolsonaro pegou as gravações do condomínio dele para proteger as gravações contra a adulteração? Se lembra, né? Você também deve se lembrar que a gente apareceu aqui para falar que isso era motivo de impeachment, que era obstrução da justiça. Pois bem, eu trago para você hoje uma notícia dando conta de que a Associação Brasileira de Imprensa levou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime, pedindo providências do STF a respeito desse fato. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Ronieri Teles. A gente faz oposição racional e sistemática a esse governo ignorante tirando aqui no YouTube todos os dias. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais e comenta aí embaixo a sua opinião. Você acha que foi obstrução de justiça o que o Bolsonaro fez? Sim ou não? E vamos seguir para a notícia que foi publicada pelo portal Conjur, onde você pode encontrar inclusive o link para a petição feita pela ABI, e a matéria diz o seguinte: a Associação Brasileira de Imprensa apresentou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Jabuti em cima do poste Bolsonaro por suposta obstrução de justiça nas investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ação foi ajuizada depois que o presidente afirmou ter pego as gravações da portaria de seu condomínio no Rio de Janeiro para constatar que não autorizou a entrada dos suspeitos do crime. Após aquela divulgação da reportagem contundente da TV Globo que a gente assistiu aqui no canal, o presidente afirmou que teve acesso às gravações de ligações do interfone do condomínio e que ninguém na Casa 58 autorizou a entrada de Elcio Queiroz. Você sabe que Elcio Queiroz é um dos suspeitos de ter assassinado a vereadora Marielle Franco. O filho dele, de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também publicou no Twitter a relação de áudios respectiva ao dia da morte de Marielle Franco. Eu vi, inclusive, de certa forma inédita aqui no YouTube, explicar para vocês que aquela gravação que o Carluxo publicou era, na verdade, mais um daqueles gol contras que eles sempre fazem contra si mesmos. Porque na tentativa do Carluxo de provar que não havia o áudio de Bolsonaro, ele acabou provando que tinha acesso a esse material e que aquilo se configurava obstrução de justiça. Seguindo com a reportagem, por isso, a ABI acionou o STF contra Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, alegando que eles acessaram, em data ainda imprecisa, por meios impróprios, elementos probatórios de uma investigação criminal sigilosa em andamento, os quais poderiam elucidar o iter criminis percorrido pelos principais suspeitos do assassinato. A associação diz que a conduta do presidente e de seu filho carece de investigação. Segundo a ABI, é imperioso verificar quando e de que modo ocorreu o acesso às gravações da portaria e também se a Polícia Civil já havia realizado a coleta e perícia dos áudios, o que até o momento segue sem razoáveis esclarecimentos. Nós sabemos que essas investigações estão protegidas sob sigilo. No entanto, os vazamentos e as declarações das procuradoras, você deve se lembrar, deram conta de que este dispositivo que gravava as investigações não foi recolhido para perícia, tanto é que estava lá, Bolsonaro mostrou o equipamento, né, no vídeo, ou parte do equipamento no vídeo, e ainda pior, que os áudios foram coletados e periciados de forma completamente suspeita, e até por conta dessa pressa em realizar logo a perícia, pois a entrevista seria dada mais tarde, a perícia foi mal feita, porque identificou apenas a voz do suspeito, não identificou a voz do porteiro. E como eu já disse no outro vídeo, para que se fosse produzida a certeza de que aquele áudio pertenceria mesmo ao dia e à hora apontados para o assassinato de Marielle, o computador, o dispositivo de gravação ou o que quer que seja, teria que ter sido totalmente removido para a sede da perícia e não apenas copiado o áudio de um lugar para o outro, o que mostra um aparente, mas completo desleixo por práticas simples de perícia, né? As razões para isso eu não faço ideia, né? Vamos deixar aqui em aberto por que essa perícia foi tão mal feita. E a petição foi distribuída por prevenção ao ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator de uma queixa apresentada por parlamentares do PT envolvendo os mesmos fatos. Isto é, segundo a matéria, o PT também já fez uma representação de igual teor no Supremo Tribunal Federal, o que responde uma pergunta que já estava aqui no canal há algum
tempo, né? Por que o PT não havia se manifestado? A resposta aparentemente está dada, o PT sim se manifestou. Acontece que a justiça tem o seu próprio tempo, né? Não é exatamente o tempo que a gente gostaria que tivesse. A reportagem lembra, por fim, que Moraes, ministro Alexandre de Moraes, também é o relator de uma terceira petição que pedia a inclusão do porteiro no programa de proteção a testemunhas. O pedido foi feito pelo Instituto Anjos da Liberdade depois que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, solicitou que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, investigasse o porteiro por ter envolvido o nome do presidente nas investigações do caso Marielle. Você deve se lembrar que o Moro correu para defender o presidente, né? E em vez de o juiz paladino da justiça, da moral e dos bons costumes, combatente da corrupção, investigar o suspeito, que é o presidente, ele mandou investigar o denunciante, que é o porteiro. É muito conveniente ser o paladino da justiça só contra seus adversários políticos. E depois disse que não é político, né? É político sim, e é dos piores tipos, na minha opinião. Esse texto responde também outra pergunta, né? Por que não pediram ainda a proteção para esse porteiro? E a resposta está no texto do parágrafo seguinte, que eu não vou ler para vocês, se você quiser vá lá e acompanhe na íntegra, porque é um trecho de sentença do juiz Alexandre de Moraes, mas eu vou trazer para você o teor. O Alexandre de Moraes, segundo esse trecho, negou esse pedido de inclusão do porteiro no sistema de proteção a testemunhas, e o argumento que ele usou foi o de que o STF não tem esse poder, né, de intervir nas atividades da Secretaria de Segurança Pública do Moro nesse aspecto. De toda forma, essa situação de aparente perseguição do Ministério de Moro sobre o porteiro é bastante preocupante, sim. Eu não gostaria de estar na pele desse porteiro, porque de um lado ele tem as milícias, de outro lado ele tem, nas palavras do deputado Glauber Braga, salve Glauber Braga, dá um oi pro nosso canal qualquer hora dessa, o juiz Moro ladrão no seu encalço. E esta é a notícia, meus amigos. Recapitulando de forma ultra flash, Bolsonaro foi denunciado e aparentemente já havia sido denunciado ao STF pelo PT, agora foi denunciado pela ABI. Nós estaremos aqui, é claro, ansiosamente esperando pelo resultado dessa petição e eventual prosseguimento das investigações. Por fim, eu lembro a você que eu já trouxe aqui uma repercussão de matéria do canal Dead Consense. Dá um oi para nós também, Dead Consense. Alertando a nós de forma muito bem fundamentada que a abordagem de enquadrar essa atitude de Bolsonaro como obstrução de justiça talvez não seja interessante para a produção futura de um impeachment, pois, segundo o Dead Consense, o ideal seria acusá-lo de fraude processual penal. Não vou me estender muito, mas a ideia geral é que o crime de obstrução de justiça depende de um certo tempo. É preciso que o ato tenha acontecido durante as investigações. E como a própria matéria diz, não se sabe quando foi que Bolsonaro pegou essas informações e ele pode, como não está documentado em nenhum lugar ainda, dizer que acessou esse material antes das investigações e escapar do crime de obstrução de justiça. Já o enquadramento em fraude processual penal não dependeria de tempo. Ele poderia ter pegado a qualquer momento, desde que o objetivo fosse distorcer as investigações, e aí ele poderia se enquadrar. Se enquadrando em fraude processual penal, ele poderia ser acusado de improbidade administrativa, o que nos renderia um processo de impeachment. Fica aí essa advertência. Se você quiser mais detalhes, vai no canal do Dead Conscience, que ele tem um vídeo explicando isso. Aproveita e comenta lá. Dead, vim do canal Rony Teles. Um abraço para você. E finalizo lembrando a você de comentar aí embaixo o que você acha disso tudo. Foi obstrução de justiça? Não foi obstrução de justiça? É melhor fraude processual penal? Não é melhor fraude processual penal? Deixa a sua opinião, vou ficar muito satisfeito em ler. Se eu puder, até respondo. Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo e tchau!